Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e os outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, para seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. Os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes, as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada um à sua cidade. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Um dos mais belos capítulos, uma das mais belas passagens, acontece no capítulo seguinte, no capítulo 9. Nós lemos o capítulo 8. No capítulo 9, há a história de como o Senhor mostra a Samuel quem haveria de ser o rei de Israel, o rei Saul, e como um jovem que não tinha pretensão nenhuma encontrou com o profeta e ali ele foi ungido rei. Convido que toda a irmandade possa ler em casa também o capítulo 9, que é uma das mais belas histórias que nós temos na Bíblia. Mas nós lemos hoje o capítulo 8. Nós lemos hoje o momento que antecedeu. Nós lemos aqui, irmãos, o final de uma era dos juízes que governavam o povo de Israel. Todavia, assim como quando Samuel assumiu como juiz, porque os filhos de Eli já não eram
homens tementes a Deus. Os filhos de Samuel, está escrito nas Escrituras, que eles passaram a aceitar suborno e não eram pessoas que tinham um comportamento que agradava ao povo de Israel. E o povo começa então, irmãos, isso já não era mais um momento inusitado, um momento novo, porque já havia acontecido décadas antes, quando Samuel assume. Mas Samuel não conseguiu fazer a sucessão para os filhos dele, que eles fossem íntegros, que eles fossem imparciais no governo do povo, e eles começaram a tomar caminhos diferentes. Conforme o testemunho do irmão Samuel, que falou a respeito de como ele foi criado, aqui fica, irmãos, o conselho da palavra. Nós, as famílias, são responsáveis por dar o encaminhamento dos filhos. Então nós precisamos nos preocupar em como nós haveremos de criá-los, apresentando-lhes o que é certo, o que é errado. Muitas das vezes a criança ou o jovem, ele tem uma aptidão para uma atividade em que você sabe que aquilo não vai ser bom para o futuro dele, mas nós devemos ter sabedoria de conduzi-los de maneira que ele enxergue antes que ele sofra o dano. Tá certo isso, irmão André? Esse é o conselho da palavra. Nós vimos o que não aconteceu. O profeta não conseguiu fazer essa transferência dos valores. Ainda que os filhos tenham sido criados junto a ele, aprendendo as leis, mas não alcançou que eles tivessem os mesmos valores do pai. Que nós tenhamos cuidado, irmãos, na criação dos nossos filhos, para que a nossa geração e a geração que vem após nós sejam benditas na terra também. Porque o Senhor promete nos abençoar, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então que possamos ser abençoados, abençoando a nossa geração, ensinando, admoestando, levando pelos caminhos do bem. E aqui, irmãos, vemos também que o projeto do Senhor em abençoar o povo não residia sobre quem somente governava o povo. O Senhor olhava que era um povo que falhava, que errava, que cometia pecado, mas havia um projeto de benção. E ainda que o povo tenha escolhido um caminho diferente, um líder diferente, as bênçãos do Senhor não se afastou do meio deles, porque o Senhor foi e determinou a Samuel, mostrou a Samuel como haveria de ser o novo rei. Quando ele unge Davi, quando ele unge Saul, Saul é abençoado, ele recebe a bênção de Deus para governar o povo. Porém, Saul também cometeu pecados e o Senhor se afastou daquele que governava e transferiu a benção para um jovem que foi Davi. E sobre Davi, o Senhor fez uma grande obra no meio do povo de Israel. Irmão, às vezes nós queremos mudar de caminho ou nos é colocado um novo caminho. Alguém que aqui nessa igreja vem se congregando, o Senhor tem levado a sua vida, você tem levado a sua vida debaixo da graça, mas se apresentou um novo caminho e você tem medo das escolhas que você tem feito. Hoje o Senhor anuncia que a tua casa, o teu coração é abençoado por Deus. Aonde você estiver, haverá o prosperar e a bênção do Senhor na tua vida. Nós vimos, irmãos, que Samuel mostrou tudo o que haveria de acontecer com um povo que é subjugado por um rei. Samuel mostrou para o povo todas as coisas ruins, mas o povo não estava disposto a mudar aquela decisão. Não o povo em si, mas os anciãos que governavam junto a Samuel. E eles falam, tudo bem, tudo que você falou para nós, não tem caminho fácil, não tem caminho sem dores, e a gente quer um rei.
E a bênção estava sobre o povo, e a bênção estava sobre a terra. E o Senhor mudou o governo, mas manteve a bênção sobre o povo. Ainda que você mude a tua terra, ainda que você mude o seu jeito de viver, ainda que você mude onde você vai, ainda que você mude a maneira de você trabalhar e com quem você trabalha, eu não sei onde a palavra vai chegar, mas o Senhor vai colocando caminhos planos na tua frente e haverá bênção todos os dias em que você viver. O Senhor nos pede, irmãos, o Senhor nos pede que sejamos fiéis a Ele. O Senhor nos pede que sejamos fiéis aos preceitos que Ele recomenda a nós. Que possamos amar uns aos outros, que possamos amar até aqueles que nos têm ofendido. As crianças não oraram? Nós não estamos ensinando as nossas crianças a orar dessa maneira? Então nós devemos viver assim. O Senhor nos ensina que devemos amá-lo sobre todas as coisas. E devemos ser fiéis, mas devemos ser fortes e corajosos. Não temer o mal, enfrentar os nossos dias e viveremos de vitória em vitória. Então não tem aonde você estiver. Se você entrar num caminho novo, se você descer de uma embarcação para entrar em outra, se você mudar de trabalho, se você mudar de país, não importa. O Senhor abençoará os teus caminhos. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.